Welcome back. Bom dia, buenos dias, good morning or afternoon, wherever you're located here. I'm Johnny Romero, your host with Tuned In with Intersys, with another episode in our More Than Bilingual series. And I have the pleasure of having with me today a colleague, language professional in the field, who is located right outside of Porto, Portugal. And her name is Daniela Melo. She's an English to Spanish to Portuguese translator. And I want to welcome you, Daniela, to our program. Bem-vinda. Hi, thank you for having me. So, thank you for your time and sharing a little bit about yourself as we talk about this More Than Bilingual series that's really just evolving with different professionals that are proficient in more than one language, like yourself, or multilingual, like yourself. Let's start with just some very basic background. And we'll do this for the viewers here. We're going to switch over to Portuguese, maybe a little bit of Spanish. So this is going to be great for all of our followers that are in Europe, whether they are speaking Brazilian Portuguese or European Portuguese. We want to really extend a warm welcome. Sejam bem-vindos a este programa. Vamos falar pouquinho de nossa profissão, que é interpretação. No entanto, para Daniela, sua especialidade é em tradução. E vamos falar disto. Então, primeira pergunta para Daniela é muito simples. Como foi que você conheceu esta carreira ou trabalho? Qual foi a sua motivação e como conseguiu falar diferentes línguas? Sim, então, eu penso que começou que este interesse pelas línguas começou desde muito cedo. Porque quando eu era criança, eu tinha uns tios que estavam emigrados na Alemanha, estiveram a viver na Alemanha uns 5 ou 6 anos, e quando regressaram de vez, eu era pequena e ia várias vezes à casa deles, ao fim de semana, e às vezes eles falavam uma palavra ou outra em alemão, e eu achava aquilo, uau, que giro! E acabaram por me ensinar a contar até 10 em alemão. Também tenho um irmão mais velho, 7 anos mais velho, que ele sempre preferiu o francês, gostava de falar francês, e então, para brincar comigo, porque eu não falava às vezes francês, porque sabia que eu não percebia nada, e era para dizer, olha, pronto, está a brincar comigo porque eu não percebia nada. Mas queria perceber. E lá está, penso que desde criança comecei era as coisas básicas de aprender a contar até 10, dizer olá, adeus em alemão, francês e assim. Mas lembro-me perfeitamente, quando estava no secundário, eu penso que é o 9º ano, em Portugal, ter uma disciplina que se chamava Técnicas de Tradução, algo assim. E eu percebi, como eu gostava de línguas, mas não queria ser professora. Isso eu sabia, que não queria ser professora. Então descobri aquela disciplina, técnicas de tradução, e percebi, isto existe. E há uma profissão que é ser tradutor, fantástico, então é isto que eu quero ser. E pronto, basicamente desde o meio do secundário, que é o 9º ano, que eu decidi o que queria ser, escolhi, estudei, tirei o curso de tradução e assim foi. Muito bem, excelente. E para muitas pessoas, eu acho que sentem igual. Às vezes, quando falo do que eu estou a fazer para o meu emprego, é dizer tradução, interpretação, como é? Não entendo. Isso é um trabalho. E então, para os que estão agora a ver este programa, pode compartilhar com nós um pouco dos pormenores, tecnicismos que se encontra nesta carreira, que é um arte que é muito bonito ver como a linguagem liga as pessoas e toca o coração. Então pode falar um pouquinho disto de o que você gosta e porque é um trabalho que dá cor à vida, por dizer assim. Sim, porque se não houvesse a tradução, se não houvesse a nossa profissão, o nosso conhecimento seria mesmo muito, muito limitado, porque só teríamos conhecimento daquilo que é produzido
na língua de cada um. E então eu penso que será algo comum a todos os tradutores, é esta capacidade, esta alegria, esta satisfação que nós temos de saber que o nosso trabalho, que o nosso produto pode chegar a mais pessoas, não é? Seja a nível de lazer, de conhecimento técnico, produtos, serviços, não é? Há uma grande variedade que chega a outras pessoas, outros países, através da nossa profissão. E acho que isso é uma das nossas mais-valias. Isso. E falando de especialidades e variedade, em este dizer tópico de linguagem e serviços de tradução, você tem uma especialidade. Às vezes as pessoas têm certa especialidade em gastronomia, pode ser também o que tem a ver com arte, viagem. No caso de você, acho que aqui em inglês se diz sustainability, activewear, fashion e também o que é saúde ou wellness. Então, como foi que você conseguiu Em isso? espanhol é bem-estar. Wellness, Bem-estar, isso. Em português, bem-estar. Sim, então, a especialidade é algo que também, no meu caso, a que tenho atualmente não é a mesma com aquela que eu comecei. Eu penso, quando comecei, em 2002, pronto, comecei a trabalhar, a aceitar, penso que como na grande maioria dos tradutores, aceitar todo o tipo de trabalho, né? Que aparecia, qualquer área. Entretanto, fui percebendo que sentia mais interesse em farmacologia. Não tem a ver. E então fui tentando especializar-me em farmacologia. Assisti a congressos no Porto, por exemplo, como há faculdades de farmácia e de medicina. Eu estava atenta e sempre que conseguisse ir a um congresso, palestras dessas áreas, eu tentava assistir. Os anos foram passando e começamos a ter mais pedidos, eu penso que a nível geral, não só para mim, da área da transcreation, que era algo que não existia quando comecei a trabalhar, não se falava tanto em transcriação, transcreation. E quando começou a falar-se mais disso e a ser pedido mais esse tipo de trabalho, a pequena veia criativa que há em mim, penso eu, que achou isso muito interessante e comecei então também a estudar sobre marketing digital, SEO, para poder trabalhar mais na área da transcreation e conteúdo online. E a farmacologia foi ficando de lado. Como eu sou uma pessoa que gosto e tento viver uma vida sustentável, estar bem e o bem-estar, que não é só o exercício físico, né, também mental, e a relação com as pessoas, para mim também é importante. Como um dos meus passatempos preferidos é caminhar, hiking, trekking, seja... Eu também. O meu happy place é no meio de uma serra. Então foi um pouco também que eu penso que é isso, que a experiência de qualquer trabalho, né, é o que também nos dá, é perceber aquilo em que gostamos, em que sentimos interesse e que podemos aplicar então na nossa área de trabalho, porque eu acho que se eu pratico caminhadas na serra, se calhar consigo traduzir e adaptar conteúdo para português melhor do que alguém que só esteja habituado a manuais de máquinas, por exemplo. Ou o contrário, eu se tiver uma liberdade de escrita, se me for dada uma liberdade de escrita mais criativa, talvez me seja mais fácil produzir conteúdo
nesta área de sustentabilidade, bem-estar, roupa de desporto, que é o que está incluído na minha vida do dia a dia, do que se me pedirem um relatório médico ou linguagem jurídica, que eu digo sempre logo à partida, eu não traduzo da área jurídica nem financeira, porque pronto, já é difícil perceber o sistema jurídico português, quanto não ter que perceber outros. Pronto, há áreas que eu excluo desde cedo, e acho que é isso que, como há pouco falavas também de quem está a iniciar nesta área, acho que é perfeitamente normal que quando se esteja a começar ainda não tenha uma área de especialização. Eu acho. Claro. É perfeitamente normal. O que é importante é, ao longo do trabalho, ao longo do processo, tentar perceber, ok, este texto ou este trabalho, eu sou muito mais rápido a executar este trabalho porque percebo desta área, ou então eu tenho muito interesse, eu pratico futebol, por exemplo. Vamos supor que se pratica futebol ou se tenha alguém na família da área da engenharia ou se sempre viveu rodeado de médicos, não sei, qualquer área que a pessoa, seja da vida pessoal, de familiar, de dia a dia, que já esteja integrada e que seja do seu interesse, ou então que depois, com o conhecimento que vai adquirindo ao longo dos trabalhos, que a pessoa sinta que tem mais facilidade em traduzir em determinada área, então aí sim começa a especializar-se em numa ou duas áreas, no que for. Então, se pode ser que, em outras palavras, ou seja, que uma pessoa seria bem sucedido em fazer a escolha de um tema utópico que gosta e que tem inclinação para pesquisar e continuar a digerir, não? Porque desta maneira vai progredir até chegar a ser uma pessoa que tem é experiente em este campo ou categoria, Na certo? minha opinião, sim. Porque, como, por exemplo, a área jurídica, se me pedirem para traduzir um contrato de inglês para português, eu posso traduzir, mas o tempo, como eu não sou especialista, o tempo que eu vou demorar a pesquisar, a confirmar, a encontrar alguém nativo de português, que é a minha língua, da área jurídica, para verificar se está tudo certo ou não, é muito superior a um texto sobre activewear, por exemplo, daquele que eu já sei que, olha, para este caso, nós em Portugal diz sapatilha, neste caso é bota de caminhada, neste caso é ténis, por exemplo, não é? Ao olhar e já conhecer o tema, será muito mais fácil e rápido para mim do que algo que eu não esteja habituada, não é? Exato. E nesta linha de pensamento, quando tem que ver com palavras, já que em Portugal a maioria é português europeia. No entanto, cada dia vai acrescentar ou aumentar as pessoas que são de Brasil. Então, eh, uma pergunta: como é que você faz para ter uma palavra neutro, dizer assim, que se entende para mercado que seja da Europa ou talvez também que seja de imigrantes? Não sei se isso é às vezes difícil, ou tem mais orientações da parte do cliente que diz: "Este projeto é para mercado de português da Europa e este é um projeto que pode ser mais neutro". Não sei se às vezes é assim. A minha experiência diz que o cliente especifica, e no meu caso, pede para português europeu. Quando querem, podem ter o mesmo texto para português do Brasil, mas aí pedem a um colega, um tradutor do Brasil. Mas sim, porque. E ainda bem, eu penso, ainda bem que eles pedem esta distinção, porque apesar de nós termos o português que nós temos de Brasil e de Portugal, português europeu, ser português, mas há bastantes diferenças e mesmo
um português estar a ler um celular, que é um telemóvel em português, Isso. de mobile phone, telemóvel em português, em brasileiro, celular. Isso. Nós percebemos. Sim, E sim, eu sim. penso que no Brasil também, se lerem telemóvel, vão perceber. Mas não soa assim tão bem. Então, Sim. há o português do europeu, português europeu que também engloba os países africanos, os PALOPs, portugueses africanos de língua oficial portuguesa, também escrevem mais o português europeu do que brasileiro. Muito Por bem. isso não há assim um neutro. Sim, sim, sim. Não, e é bom porque pode ser que o que está a ver o programa tenha essa curiosidade, não, de como é que você faz para conseguir cumprir com uma designação que tem, um trabalho que tem que ver com este diferente localidade aqui na Europa. E eu acho que também os clientes é variado, certo? Não são todos aqui da Europa, tem clientes de outros países também. Sim, eu não tenho clientes portugueses, por exemplo, são clientes de Espanha, Inglaterra, Estados Unidos também, mas sim, não tenho. E eles pedem especificamente para português europeu. Muito bem. Então, para conseguir clientes, é a pergunta que muitas pessoas sempre conseguem e desejam entender o que eu faço para ter clientes que sejam de boa qualidade. Como é que eu acho que é um processo, não? Mas como pode uma pessoa começar este processo e conseguir clientes de qualidade? Pois, tens toda a razão, é um processo e às vezes longo. Sim, atualmente eu diria, e é a minha opinião, ter um perfil no LinkedIn e que seja objetivo, claro. Porque dizer só tradutor, não basta dizer só tradutor, qual os idiomas, qual as preferências de trabalho, por áreas já assim. E tentar pesquisar no próprio LinkedIn por agências que já conheça, ou então procurar geral, agências de tradução, e ver se conhece alguém que já trabalha nessa agência também e pedir opinião, o conectar com a pessoa no LinkedIn, comentar, pronto, isso que nós temos de estar atento. Eu penso que a plataforma, o Prozzy, continua a ser, penso que entre a nossa comunidade de tradutores continua a ser aquela de referência, não é? Para criar um perfil no Prozzy e também conciso, objetivo, claro. E aí sim pesquisar também depois os trabalhos dentre os pares de línguas com que trabalham e essa plataforma tem a possibilidade de ver como é que cada empresa está classificada, não é? Porque sabemos que, penso que são poucas, mas já há empresas também na nossa área que às vezes falham com pagamentos ou pagam muitíssimo baixo e então Sim. tem uma avaliação mais negativa nessa plataforma. Mas sim, acho que hoje em dia, além de ter o tradicional currículo e enviar para tudo que é lado, é ter uma boa presença nas redes sociais. Não diria estar presente em todas e não ter nada concreto, mas principalmente no LinkedIn, penso que seja profissionalmente a rede social mais atrativa neste momento, e é ir pesquisando, ir vendo o feedback de colegas e não ter medo de perguntar aos colegas, porque eu acho que é com orgulho que eu digo que gosto muito da nossa comunidade de tradutores. Já trabalho há mais de 20 anos e penso que nunca tive assim uma experiência negativa com um colega, seja de Portugal ou não, porque nós estamos espalhados pelo mundo todo
e há colegas que nós nunca nos vimos pessoalmente, mas se tivermos dúvidas, mandamos uma mensagem ou o que for e a pessoa tenta ajudar ou até passar trabalhos, dizer, olha, tenho um cliente que está à procura de um tradutor nesta área, eu lembrei-me de ti. Pronto, acho que é uma comunidade que se ajuda, por isso é isso. Essencialmente, ou começar por aí, criar um bom perfil, e depois há várias associações de tradutores em vários países também, em que também podem aparecer, podem anunciar anúncios de trabalho dentro dessas associações, não é? E não ter medo de perguntar, pedir ajuda. Sim, eu concordo. Eu acho que, às vezes, para pessoas conseguir aprender uma nova língua, como que eu comecei com inglês, espanhol e consegui aprender português a viver em Portugal, na zona aqui de Chaves, que é um povo muito bonito, e também que eu sempre estou a partilhar as pessoas não pode ter orgulho ou vergonha, porque às vezes a maior maneira de aprender é ser corrigido e Sim, permitir às pessoas a comentar o sotaque, pode ser também certas palavras. Todo isto permite a pessoa a continuar em seu progresso. E eu acho que para mim foi o chave para eu conseguir falar português em um lapso curto, um tempo mais ou menos de um ano. Consegui falar com bastante fluência. Então, isto foi a sugestão que eu sempre estou a compartilhar às pessoas. E como foi que você conseguiu? E em esta área de tradução, eu acho que é muito importante, porque às vezes não é tanto que não consiga a palavra certa, às vezes tem que ver como falamos de localidade ou cultura, eh, expressões idiomáticas que são, para certa zona, mais conhecida que outras. E exato. nisso de expressões, tem algumas que você consegue utilizar ou que são pois particulares de a área onde você vive ou em Portugal geral, certas expressões idiomáticas que não existem talvez em outras culturas. Sim, isso, Não sei se expressões. está a pensar alguma, essa é Sim. uma boa pergunta. Às vezes há uma que de criança que você, seus pais ou avós chegaram a compartilhar que às vezes são expressões mais antigas, não? Também, pode ser. Sim, estava era também a pensar que as expressões idiomáticas são, por vezes, são frases curtas e são aquelas que nos dão mais trabalho a traduzir, porque a tentar Sim, encontrar o equivalente ao nosso país, não é? sim, Pode sim. ser poucas palavras, mas demorar muito tempo. Sim, bem, na zona do Porto há várias expressões, mas se calhar algumas não se podem dizer aqui, mas Obrigado, o entendo. norte já deves ter percebido a viver cá há tanto tempo que a zona norte tem mais expressões ou é mais acolhedor, mas também mais expressivo do que a zona sul do país. Há uma que eu acho engraçada até na zona do Porto, no norte, que é dar corda dar corda aos vitorinos, que é para acelerar o passo, andar rápido, e é dar corda, como se fosse dar corda ao relógio, Aham. para andar Ah, rápido. ok. Há várias, mas agora não estava à espera e fiquei assim um Não, não, pouco. está bem, está bom. Eu vou dizer uma coisa engraçada. Quando eu estava em processo de aprender a língua, às vezes, para uma pessoa como eu, que comecei a zero, não conhecia nada, a maneira de ver as línguas é muito distinto, mais que sou intérprete de profissão e também faço tradução também. E eu ouvi muitas pessoas, a princípio, dizer cadinho. É uma coisa muito comum, Ah, não? Um cadinho, um cadinho. codinho. E então eu estava, cadinho, cadinho, como é cadinho? Um bocadinho. É só que vamos a abreviar. E, Sim. e, e
a princípio eu estava a fazer pesquisa, cadinho, não consigo esta palavra, qual é? E que significa? Porque cada pessoa, um cadinho, um bocadinho, ok, está bem. Então, são coisas engraçadas para uma pessoa que não conhece e às Sim, vezes são costumes que as pessoas é muito natural. Agora, pois, eu entendo tudo isto, não é para refletir no passado e uau, tanto que estava a queimar o cérebro para ver essas expressões pequenas, mas são coisas que dá uma pessoa a sentir parte da cultura, não? Porque são sim, expressões que as pessoas aqui localmente utilizam de uma maneira de, como dizer, carinho, não? Com coisas sim. que as pessoas sentem entre elas. É engraçado. Também. Há quem diga que em Portugal é tudo com diminutivos. É o Isso, cafezinho, o isso. chazinho, o bocadinho, é tudo em inho. Exatamente. Agora, pá, eu estou acostumado e sinto-me quase, como eu disse aqui, a área de Chaves, flaviense, como temos aqui muita história de Roma, não? Então, agora, a falar um pouco da cultura, antes de concluir, por respeitar o seu tempo, vamos falar um pouquinho de gastronomia. Aqui temos, em Portugal, acho que, e eu vou dizer da maneira ah, neutro que eu sempre é viajado por diferentes países, no entanto, vou dar crédito em isto, que a gastronomia aqui em Portugal, em geral, é top, não como disse, é top. Eu gosto muito aqui, obviamente, tem Chaves, pastel de Chaves, também temos pastel de nata, temos o bacalhau, que é até festival, temos aqui em verão, de todo um mês, de diferentes receitas, que são, acho, mais de 100 diferentes receitas para cozinhar o bacalhau. E também gosto muito do polvo, que ok, mariscos no total, mas o polvo gosto muito. Então, Daniela, e às vezes as pessoas têm costume de pesquisar online e um Google, um aplicativo similar, a conseguir os restaurantes que têm certa fama, reconhecimento. No entanto, acho que às vezes pode ser que a pessoa não consiga ver o que é realmente comida caseira. Então, qual é a sugestão que você pode dar a essas pessoas? É mesmo isso, é tentar evitar aqueles restaurantes mais conhecidos, porque a comida será boa certamente, mas já é comida para turista, e, e entrar naqueles restaurantes ou cafés que podem não ter o melhor aspecto visual, e por isso não têm publicidade, podem não ter publicidade na internet, mas possivelmente será onde comem a comida mais caseira e mais tradicional. Normalmente já são, nessas casas, já são pessoas, as cozinheiras já são pessoas mais antigas que cozinham com as receitas da avó, que ensinou a avó e a mãe, enfim. E é tudo muito mais caseiro e com mais sabor nacional. E depois, seja de norte a sul de Portugal, há uma grande variedade, seja de peixe, seja de carne de vaca, carne de porco e outras tantas que eu também não como todo tipo de carne. Mas perguntar em cada zona por onde passam, perguntar qual é a especialidade, o que é que recomendam e assim tentar provar um pouco de cada zona do país. Acho que é a melhor forma, porque às vezes só indo ao que está naquelas plataformas de restaurantes, se calhar acabam por pagar mais e não sentir o verdadeiro sabor do país. Isso, muito bem. Então, antes de concluir, você tem algum alvo que deseja conseguir antes do final deste ano 2024, que tem sua lista pequena, não, de objetivos que deseja cumprir antes que conclui este ano? Sim, tenho dois que já vêm do ano passado. Um não está ligado diretamente à nossa área, mas não interessa, vou partilhar na mesma, porque estou a Está bem. construir a minha casa de madeira. Lá está aqui um bocadinho de sustentabilidade também na vida pessoal, não é? E o segundo, sim, eu criei um e-book com dicas para quem quer ser tradutor em português, Excelente. porque para já estará só em português, porque também nós vemos tanta coisa também, mas em inglês.
Eu pensei, por que não começar com algo também em português e com base na minha experiência de 20 anos, que, não é, que já eu comecei a trabalhar com disquetes, gravar em Aham, disquetes, não é? lembro, E, lembro. e dicionários de papel e tudo isso, mas pronto, e criei juntei algumas dicas, não só até da área da tradução em si, mas também a parte de fazer penso que cada tradutor e que trabalha como freelancer deve registar todos os seus trabalhos, não só os nomes, o volume de palavras, datas, os valores, para começar a ter uma noção do que é que consegue traduzir no mês, quanto é que recebe, como organizar as suas finanças, como é que deve ser o local onde está a trabalhar, a parte ergonómica, pronto. Várias dicas que agora não posso dizer aqui, porque senão. Sim, 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 vamos Mas, deixar em sim, expectativa, não? pá, No entanto, está guardado na uma que... gaveta. Aham, isso. Sim, Agora, para dar talvez um pouquinho, não, do que tenha o conteúdo que você vai incluir em este e-book, muito importante, encaixa com isto de bem-estar, ou em inglês, wellness, porque o trabalho que fazemos muitas vezes é à distância, não? É remoto, estamos sozinhos. ah, uma dica para pessoas que trabalhem desta maneira a conseguir balance em sua vida, equilíbrio, não? Para sim. dar atenção à sua saúde, seja mental ou físico. Tem alguma dica ou que acha que uma pessoa pode implementar para manter este equilíbrio que às vezes é muito difícil? Sim, há algo que eu costumo dizer a qualquer freelancer que trabalha em casa, seja tradutor ou não, é tentar não criar o hábito de ficar a trabalhar de pijama ou fato de treino o dia todo, porque acho que isso acaba por ao longo do tempo, vai acabar por deixar a pessoa assim, não a viver numa gruta, não é nesse nível, mas não, apesar de estarmos em casa, tentar ter alguma rotina e hábito de trabalho. E não é preciso salto alto e vestido, não é isso, mas tentar haver um equilíbrio da pessoa estar confortável, mas como se estivesse num local de trabalho. Também é muito importante a nível de a parte visual, não é? A que altura é que tem o monitor ou os monitores, para quem trabalha com mais do que um, como é o caso. Às vezes também gostamos de ir trabalhar para fora de casa, para uma biblioteca ou assim, não é? Vamos supor, se possível, levar também um pequeno suporte elevatório. That little stand that we put Uhum. Sim. para elevar o portátil, o rato, tentar que seja ergonómico para não termos problemas de tendinites e, se possível, ir lá fora, apanhar ar, ver outras pessoas, dar uma volta, porque isso também é muito importante para a nossa saúde mental, não é? Não é ir caminhar é bom para a parte física, mas também ver outras pessoas também é bom para a parte mental. Porque se ficarmos sempre em casa. Eu gosto muito de trabalhar em casa, de facto, mas fazendo estas coisinhas, estas pequenas coisas também. Ou seja, uma pausa à meia da manhã para ir tomar um café ou algo, um cafezinho, Sim, ou sim. assim acho que é uma boa forma de se tentar equilibrar, não ficar demasiado fechado também e movimentar o corpo e a mente no exterior. Excelente. Muito obrigado, Daniela. Então, ha sido um prazer para mim compartilhar com você, falar um pouco deste trabalho que fazemos, não? E talvez para a próxima ocasião vamos a juntar-nos pessoalmente, não? É presença, Ok, se quiser um café ou um chazinho, o que seja. No entanto, vou concluir aqui com as seguintes palavras para os que estão agora a observar on YouTube, ou talvez seja LinkedIn. Vamos também partilhar sua informação de contato. Qual é a melhor maneira? Seja LinkedIn, é uma? Outra sim, maneira sim. que podem comunicar com você? LinkedIn é a boa opção. Ok? Muito bem.
Então vamos ter toda essa informação ligado em nossas redes sociais e também vamos dizer em inglês. Thank you to everyone watching us. It's been a pleasure being here with Daniela Mello, with over 20 years of experience in translation. If you're looking for someone, English, Spanish, Spanish to Portuguese, specifically again in the areas of wellness, sustainability, activewear, fashion, transcreation, and of course translation, we're going to have her information for you to be able to reach out to her on LinkedIn or her social media handles. Thank you for joining us. I'm your host, Johnny Romero. You're tuned in with Intersys, and we look forward to having you join us next time with our hashtag More Than Bilingual series. I'm Daniela Mel, and I'm tuned in.